Bom, agora eu vou dividir com vocês o texto. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou reenviar, porque de repente alguém entrou depois no grupo, então vou enviar novamente na sala também para que vocês tenham aí, tá bom? Apesar que agora que eu vi, alguém já tinha feito isso. Muito obrigada, viu, Léo, pela ajuda aí. Bom, na aula passada, a gente, além aí da parte introdutória, né, de como a gente vai trabalhar, nós começamos a falar das questões aí da Europa, né? A gente fez uma conversa introdutória para entender como se inicia a riqueza do continente europeu, aí a gente revisitou as ideias lá, né, do processo de colonização, e a gente compreendeu que quando eles se apropriaram, né, de riquezas desses países que eles ocuparam no processo de colonização, é que começa, né, que se inicia essa ideia da riqueza que vai dar origem a outras situações que fizeram com que essa riqueza aumentasse e desse essa característica de uma região rica e desenvolvida para o continente europeu. Certo? Bom, aí, quando a gente observa o texto, gente, vocês me desculpem, mas eu vou fazer uma pergunta. Aula passada a gente não chegou a começar a falar do texto, né? Sim, já falamos sobre esse texto. Já começamos a falar? Já. Tá, vocês podem me ajudar, porque eu acho que eu marquei no lugar errado a sala de vocês e agora eu tô com dúvida. Até onde a gente foi, mais ou menos? Você parou perto onde estava explicando o que era Eurásia. Ah, então bem no comecinho, então, a gente estava, né? Beleza, muito obrigada, gente, pela ajuda. Bom, a gente tinha feito, então, essa questão, né, de entender as características geográficas, né? Fizemos essa diferenciação da Eurásia e do que a gente chama de Europa. A gente chegou a ver a península. Vocês lembram o que é a península? Né? Se a gente olhar no mapa, península é essa ideia, né, é uma porção de terra que é cercada por água por quase todos os lados, menos um, né? Esse lado que não tem água é essa região que está aqui conectada a outra porção de terra, no caso da Europa, ao restante do continente asiático. Bom, isso dito, a gente tem aí, né, os montes Urais, Mar Negro e Cáspio, Cordilheira do Cáucaso, são limites naturais do continente aí Eurásia. E aí eu pergunto a vocês, vocês sabem me dizer o que é um limite natural? É tipo um riacho. Um riacho, um rio. Mas o que é um limite? Uma coisa que a própria natureza, tipo, faz. Quando tá uma divisão assim e lá tem uma coisa natural, assim, sabe? Então, essa ideia, o limite é a ideia de algo que está separando, né? Que está delimitando aí algum espaço. E aí, quando a gente fala do limite natural, é a ideia de que existe ali um marco que a própria natureza se encarregou de criar, vamos dizer assim, e que nós, humanos, usamos para fazer essa divisão. É como vocês falaram. A ideia da presença de um rio. Então, pode ser um rio, pode ser um lago, pode ser uma montanha, pode ser um vale. Então, são coisas que estão dadas pela natureza e que a gente utiliza para falar, ó, até aqui é o país A, desse rio em diante é o país B.
Dona, tá travando bastante. Tá travando, gente? Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar mudar a rede aqui da internet. Só um minutinho. Gente, obrigado por avisar e vão avisando que a gente vai tentando ajustar aqui, tá bom? Se tiver com problema de travar, vocês vão me falando, eu vou tentando ver o que eu consigo fazer. Bom, esses pontos, né, eles são, quando a gente observa do ponto de vista histórico, eles foram limites que impediram uma integração entre os povos que habitam a Ásia e os povos que habitam a Europa. Porque se a gente olhar, nos dias de hoje, não. Hoje em dia a gente tem maneiras tranquilas, né, meios de transporte que facilitam com que a gente passe de um lado para o outro desses pontos, né? Mas, num passado aí um pouco maior, pensando do ponto de vista histórico, não era tão fácil assim a gente transpor mares, transpor cadeias de montanha. Então, esses marcos aqui, eles acabaram fazendo com que essa população fosse separada. Tanto é que quando a gente olha, né, do ponto de vista cultural, do ponto de vista físico, né, as pessoas que habitam a Europa, elas são bem diferentes das pessoas que habitam a Ásia, não são? O que vocês acham? Como assim diferente, dona? Vamos pensar na característica física mesmo. Vamos começar por aí. Na aparência das pessoas. O povo que habita a Europa é parecido ou é diferente do povo que habita a Ásia? Diferente. É diferente. Então, a gente tem uma diferenciação aí de característica física. Quando a gente pensa, por exemplo, na cultura, as culturas são parecidas ou são culturas diferentes? São diferentes. São diferentes. E aí, essa diferenciação, ela aconteceu porque era difícil das pessoas, digamos assim, ter um contato mais próximo, meio que elas não conseguiam se misturar por conta desses limites físicos, né? Eles não conseguiam transpor, então a convivência, vamos dizer assim, dos povos que estavam a leste desses obstáculos, ficava mais difícil de conviver com o pessoal que estava a oeste desses obstáculos. Então, como não tinha como transpor, eles meio que foram povos isolados, vamos dizer assim, né? Algumas aspas aí, mas esses marcos físicos dificultaram a integração desses povos. Então, eles acabaram se tornando diferentes. E aí, principalmente do ponto de vista cultural, né, e social. Tá bom? Até aqui tudo bem, gente? Sim. Então, só para vocês observarem aí onde é que estão esses obstáculos. Então, ó, observa a mãozinha aqui. Os montes Urais estão aqui mais ao norte, né, que separa aí a planície da Sibéria da planície sarmática. O Mar Negro, a Cordilheira do Cáucaso e o Mar Cáspio. Então, esses três obstáculos, um do lado do outro. O que dificultava aí esse processo de integração. Tá? Então, naturalmente, tinham aí esses limites que dificultavam esse processo. Ok. Aí, a gente tem que observar, do ponto de vista histórico, político e social,
fatos que ocorreram na Europa que deram a ela essa importância, a ponto de nós começarmos a tratá-la como um continente independente da Eurásia, né? Esses fatos que a gente, né, alguns desses exemplos que o texto nos traz, faz com que a gente pense, não, elas acabaram influenciando no modo de vida e na maneira como várias sociedades no mundo se organizaram. Alguns aí quase que na sua totalidade, né? E aí o texto traz para a gente algumas coisas para pensarmos. Então, por exemplo, foi na Europa que surge essa ideia de democracia que a gente utiliza hoje. Lá na Grécia, né? Com a construção da democracia grega. Então, os gregos pensaram nessa ideia do poder vindo do povo, e a gente, né, pelo menos boa parte dos países aí do mundo, se utilizam dessa ideia, desse conceito, tá? A ideia do direito romano, que está atrelado ali um dos impérios mais importantes da história da humanidade, que foi o Império Romano, o renascimento cultural e artístico, né? Essa ideia de da gente findar um período que ficou conhecido ali como a Idade das Trevas, e aí as artes vêm nos ajudar nesse processo. O surgimento do capitalismo. O capitalismo, que é um sistema econômico que é vigente em quase toda a totalidade dos países do planeta Terra, com, assim, pontuais exceções, inclusive sendo possível a gente questionar realmente se esse pessoal não está inserido no capitalismo. A Revolução Industrial. Então, lá em meados do século XVIII, na Inglaterra, começa a Revolução Industrial, que transforma a maneira com que a gente passa a produzir e a consumir as coisas. Né? O surgimento da máquina e a substituição da mão de obra humana por uma mão de obra aí mecanizada transforma totalmente as relações de produção e consumo. E isso perdura até hoje. Né? A Revolução Francesa, que traz para a gente algumas características dos sistemas políticos que existem no mundo hoje, como a ideia de esquerda, direita, centro, isso vem lá da Revolução Francesa, né? A implementação do socialismo, que é um sistema econômico também, que, vamos dizer assim, seria um sistema que antagoniza, né, que se opõe ao capitalismo. Então, existem experiências da implementação do socialismo no continente europeu. Todos esses exemplos fizeram com que a Europa se tornasse uma região do planeta muito importante, e a partir deles a gente passa a tratar a Europa como um continente, tá certo? Então, assim, que eu quero que vocês tenham claro, do ponto de vista geográfico, a Europa por si só não seria um continente, ela sim é um pedaço da Eurásia. Mas quando a gente olha a relevância dela histórica, política e social, a gente passa a tratar a Europa como um continente. Até aqui, tudo bem, gente? Sim. Ok. Então, sigamos. Esses mapas que não estão muito legais. Mas vamos lá. Outra coisa que é muito importante foi na Europa que surgiram os primeiros blocos econômicos, certo? E aí, eu pergunto a vocês, alguém sabe me explicar o que é um bloco econômico? Ou já ouviu falar em bloco econômico? É tipo o BRICS, né, professora? Na verdade, o BRICS não é um bloco econômico. É um acordo de cooperação mútua. Tá? Então, o BRICS não entra. Alguém
Alguém já ouviu falar de algum outro? Vocês já estudaram bloco econômico, não estudaram? Sim. Nenhuma ideia? Então vamos lá, vamos relembrar aqui. O bloco econômico, né, os blocos econômicos são... A gente chegando na aula, peraí. Os blocos econômicos são acordos, né, entre os países ali que fazem parte do bloco, para facilitar aí as transações econômicas entre eles, né? Então, você reúne ali um grupo de países, e esse grupo de países firmam acordos para facilitar esse processo de trocas comerciais entre eles. Existem alguns tipos de blocos econômicos, né, e estágios de integração, né, o quanto um ali está atrelado ao outro. O Brasil, por exemplo, faz parte de um bloco econômico. Alguém sabe dizer qual é? É do Mercosul, dona? Do Mercosul, exatamente. Então, o Brasil faz parte, né, do Mercosul, que, pensando aí nessa ideia dos tipos, é uma união aduaneira, né? Então, o Brasil e os demais países que fazem parte do Mercosul realizam comércio entre si de uma maneira mais facilitada, né? E geralmente, dentro desses acordos, todos os países envolvidos acabam obtendo vantagens econômicas. E isso é bom para todo mundo, né? Para todos os envolvidos. Isso, pessoal, em teoria. Existem alguns blocos econômicos que acaba acontecendo de um país ter mais vantagem do que outro que está ali dentro do bloco, tá? Mas isso tem a ver também com as próprias características econômicas dos países. Então, por exemplo, se você coloca um país muito rico com um outro que não é tão rico assim, talvez esse muito rico acabe tendo um pouco mais de vantagem do que outros. A gente pode observar isso no acordo, né, que existe entre Estados Unidos, Canadá e México, né? Pensando dentro desses três países, quem vocês acham que tem mais vantagem num bloco econômico formado por Estados Unidos, México e Canadá? Estados Unidos. E quem teria menos vantagem? México. O México, né? Então, assim, é claro que alguma coisa é positiva para o México, é óbvio, porque ninguém fica num acordo que ele só vai se dar mal. Mas, assim, é visível que é muito mais vantajoso para os Estados Unidos estar neste bloco do que para o próprio México, né? Então, esse tipo de coisa acontece também. Mas tudo isso para falar que os primeiros blocos, eles surgem na Europa. Então, é importante a gente entender também o contexto que eles surgem. Eles vão surgir no final das grandes guerras. Então, ao final da Primeira Guerra Mundial, que foi de 1914 a 1918, e depois, no final da Segunda, que aconteceu de 39 a 45, o que acontece? A guerra, os conflitos, né, eles aconteceram em território europeu. Vocês imaginam, a guerra acabou. Os países estavam destruídos, certo? Devastados. E depois desse processo, era necessário a reconstrução dos países, certo? E para reconstruir, eles foram buscando alternativas para se apoiar. E também tem a questão, né? Destruir o país inteiro, vamos dizer assim. E da onde sai dinheiro para construir tudo de novo? Então, esses problemas, eles foram colocados, né? Como a gente vai resolver a situação para reconstruir a Europa? E dentro das ideias que surgiram, surge aí essa ideia dos acordos de cooperação econômica entre países. E aí, foi um negócio que deu tão certo que outras regiões do planeta começaram a copiar também e firmar acordos parecidos com esses que estavam sendo firmados na Europa, né?
Outra coisa muito importante, pensando da perspectiva desses primeiros blocos que foram surgindo na Europa, é pensar que eles foram a sementinha que deu origem à União Europeia, que é o bloco mais complexo, mais desenvolvido no mundo, tá? É tão desenvolvido que a maior parte dos países que fazem parte da União Europeia adotaram a mesma moeda. Vocês sabem me dizer que moeda é? O euro? O euro, né? Não são todos os países da União Europeia que adotaram, mas a maioria adotou. Tanto que a gente fala de zona do euro, justamente porque alguns não quiseram substituir as suas moedas, porque a moeda pode ser também um elemento de identificação cultural. Então, alguns países se negaram a adotar por isso, né, para não perder essa identidade. Mas é mais um exemplo de uma coisa que surge na Europa e que acaba sendo espalhada para o restante do mundo e que dá muito certo. Tudo bem até aqui? Sim. Sigamos. A gente também observa, como resultado do fim das duas grandes guerras, que houve mudanças nos limites territoriais de países do continente europeu. Também houve o desaparecimento de alguns países e o surgimento de novos. Porque um dos motivos que geralmente aí compõem um cenário de guerra é a disputa territorial. Então, geralmente, em conflitos, principalmente em conflitos mais antigos, atualmente existem conflitos por outros aspectos também. Mas em boa parte dos conflitos existe uma disputa de território. Tem alguém brigando para ficar com um pedaço de terra. E na Primeira e na Segunda Guerra isso também aconteceu, tá? E justamente porque existiam essas disputas, houve muita diferenciação entre os mapas da Europa, tá? Então, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, né, antes da Primeira Guerra Mundial, eu sei que o mapa não ajuda, pessoal, mas eu vou tentar ir falando para vocês. A gente tinha, né, o Império Russo, o Império Turco-Otomano, o Império Austro-Húngaro, a Alemanha tinha uma faixa de território aqui considerável, né? E aí, muitos países que a gente conhece hoje, eles não apareciam nesse mapa, tá? Depois da Primeira Guerra Mundial, essa aqui é uma representação de 1922, a gente pode observar que já não existe mais o Império Otomano, não existe o Império Russo mais, porque o Império caiu e houve a formação da União Soviética. A Finlândia, que não existia antes da Primeira Guerra, passa a existir. O território aqui, que era o território do Império Austro-Húngaro, deu origem a 4 países: a Polônia, a Tchecoslováquia, a Áustria e a Hungria. O território alemão, ele já tem um formato diferente, porque a Alemanha perdeu alguns territórios na Primeira Guerra. Então, assim, isso aconteceu, né? E depois da Primeira Guerra, decide mais. Depois da Segunda Guerra, na verdade, houve novas mudanças, tá? Por exemplo, até, inclusive, essa ideia de mudança de fronteira, alguns autores chamam de dança das fronteiras, porque a hora tem um país, a hora não tem. No caso da Alemanha mesmo, a configuração do seu território, ela muda em momentos distintos da história. Então, é como realmente se a sua fronteira estivesse dançando, porque hora tem mais território, hora tem menos. No
Segunda Guerra, como exemplo, traz aí a ideia de 3 países que passaram a fazer parte da União Soviética, que era a Estônia, a Letônia e a Lituânia. Depois, no fim da Guerra Fria, em 91, quando a União Soviética deixa de existir, todos esses países que faziam parte do bloco começam a se tornar independentes e também surgem outros conflitos e a incorporação de movimentos separatistas. Então, países que a gente conhecia acabaram se dividindo em outros. Um exemplo, vou até voltar. Países que surgiram após a dissolução do Império Austro-Húngaro. Mas ela também foi dividida, lá no início dos anos 90, em 2 novos países, que foi a República Tcheca e a Eslováquia. Então, a Iugoslávia também é um país que já não existe mais. Aqui, né, no fim da União Soviética, eles trouxeram como exemplo esses 4 países aqui que são resultado da dissolução. Então, Belarus, Ucrânia, Rússia e Moldávia. Mas só para vocês terem noção, entre a Ucrânia e a Rússia existe a disputa de um território chamado de Crimeia. Eu não sei o quanto vocês acompanham notícias, né, veem telejornal, mas até um pouco antes da pandemia estava muito evidente essa disputa, né? A Ucrânia e a Rússia brigando assim intensamente por conta desse território da Crimeia, que é de interesse dos 2 países. E essa disputa é resultado ainda do fim da União Soviética. Então, uma coisa que aconteceu lá há quase 30 anos, ainda é objeto de disputa entre os países que faziam parte. Então, essa mudança nas configurações territoriais da Europa é uma coisa que perdura até hoje, porque ainda hoje existem movimentos separatistas, como, por exemplo, um movimento que existe na Espanha, né? A Espanha tem uma região chamada de Catalunha, né? Os meninos, talvez, ou quem acompanha, os meninos, as meninas, os que acompanham o futebol espanhol, por exemplo, acho que já devem ter ouvido falar. A região da Catalunha é uma região que é culturalmente diferente do restante da Espanha. A cidade mais importante dessa região é a Barcelona. Lá eles não falam espanhol, eles falam o catalão, e há muito tempo eles desejam se tornar independentes do restante do território espanhol. Mas permitir que eles se tornem independentes significa perda de território. E por isso a Espanha, obviamente, sempre vai se colocar contra, para não perder essa parte do território. Mas existe uma disputa e uma vontade de deixar de fazer parte da Espanha. Então, esse é um exemplo, assim, que é atual, que também, um pouco antes do início da pandemia, estava tendo um estranhamento lá entre o governo catalão e o governo espanhol, mas, né, como veio essa questão da pandemia, essas coisas, na verdade, tem 2 possibilidades, né? Ou as coisas realmente acalmaram, o pessoal resolveu esperar um pouco, ou as notícias não estão chegando para a gente, né? A gente não sabe o que está acontecendo nesses lugares. Mas só para vocês terem essa ideia de que existe essa movimentação. Até aqui tudo bem, gente? Sim. 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 Galera, eu vou propor, então, agora um exercício para vocês. E aí eu vou fazer o seguinte. Só para facilitar aqui, para eu poder... Um exercício não, são 2 questões, tá? Eu mandei no grupo, mas eu vou projetar aqui também. Espera aí.
Só a internet me ajudar, que eu divido com vocês. Ixi, a internet hoje tá a manivela, tá terrível. Meu Deus. Acho que foi. Ai, gente, uma paciência um pouquinho aí com a professora que eu tô apanhando aqui hoje. Peraí. Nossa, gente, que demora. Olha, estou com medo ainda de não funcionar. Foi. Deixa eu compartilhar com vocês. Pessoal, então, assim, eu gostaria que vocês fizessem, acho que não apareceu ainda para vocês. Ah, tá, carregou agora. Então, são duas perguntas. Eu gostaria que vocês, fizessem essas duas questões agora, tá? São questões mais tranquilinhas. Então, assim, anotem e respondam, que daí a gente já vai corrigir já para poder dar sequência na aula, tá bom? E conforme vocês forem tendo dúvidas, vocês vão me perguntando e eu vou ajudando vocês nesse processo, beleza?
Então, agora são 8h24. Eu acredito que 10 minutos é suficiente para vocês fazerem, tá bom? Então, mãos à obra. Passam no caderno que a gente já vai corrigir. É para copiar, né, professora? Eu acho interessante vocês copiarem, né? Para vocês terem a questão, né? Tá. Lembrando, pessoal, qualquer dúvida, só perguntar.
E aí, pessoal, podemos corrigir? Pera aí, dona, só mais um minutinho. Beleza. Pronto, podemos? Ó, mais 2 minutos e aí a gente corrige, tá bom? Tá. Vamos lá, pessoal. Vamos fazer a correção. Então, a primeira pergunta, né? É uma grande massa continental que abrange a Europa e a Ásia. Entretanto, no decorrer da história, certas características naturais representaram obstáculos
a uma maior. E aí, que vocês puseram? Posso falar, dona? Pode. Eu coloquei Mar Negro, Mar Cáspio, Montes Urais e a Cordilheira do Cáucaso. Isso aí, Isabela. Então, os obstáculos aí que impediram essa integração foram os Montes Urais, os mares Negro e Cáspio e a Cordilheira do Cáucaso. Tudo bem? Então, alguma dúvida da primeira questão? Ou tudo certo? Pessoas, certo. falem comigo. Tudo certo, dona. Beleza, vamos para a segunda, então. Considerando apenas o século XX, podemos dizer que houve significativas alterações de fronteiras entre os países europeus e, inclusive, a formação de novos estados. Cite pelo menos um exemplo. E aí? Vocês puseram? Ô, dona, eu lembro que a senhora tinha dito que um dos conflitos foi da Primeira Guerra e a Segunda Guerra Mundial, não é? Sim. E aí, você conseguiu identificar, Giovana, algum exemplo de mudança aí de fronteira ou de surgimento de novo país? Alguém que eu não sei quem é pelo nominho aqui É o que está Thales. usando na conta, colocou aqui, fim do Império Austro-Húngaro. Isso é um exemplo, tá correto. O que mais que a gente poderia dar de exemplo? Professora, ó, um exemplo da parte da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, teve a maior parte dos combates na Europa, mas as consequências foram mundiais. Sim, gente, ó, vamos retomar a questão. Ele fala, ó, a questão está pedindo para gente dar um exemplo de alteração, ó. Ele fala que no século XX tiveram alterações de fronteira entre os países europeus e a formação de novos estados. Esse estado aí também é importante, estado com E maiúsculo, a gente já vai retomar essa ideia. Então, ele está falando aqui formação de novos estados e formação de novos países. Aí ele quer que a gente dê exemplos. Então, o primeiro exemplo que foi dado foi lá, né, do Império Austro-Húngaro, a formação da Tchecoslováquia, também é um exemplo. O que mais que a gente pode falar? Porque aí o texto trouxe alguns exemplos que a gente pode utilizar. A Hungria, a Áustria, a Lugoslávia e a Polônia também, não é? Isso. Então, a Hungria, a Áustria, a Iugoslávia, a Polônia, são todos estados que foram formados aí quando acaba o Império Austro-Húngaro. E depois da Primeira Guerra, me dá um exemplo, que seja depois da Segunda Guerra ou lá no fim da Guerra Fria. Nada, gente. Então, só para constar, né? Do pós-Primeira Guerra, a gente tem países que ingressaram na União Soviética. O texto traz aí para a gente Estônia, Letônia e Lituânia. No fim, sem contar, né, na questão dos territórios da Alemanha. A Alemanha muda em todos esses processos. No fim da Guerra Fria, lá no início dos anos 90, a gente tem o fim da União Soviética.
Então, aquele bloco de países começa a se fragmentar, dando origem a países novos, né? A própria Tchecoslováquia, né, se separa em República Tcheca e Eslovênia. A Iugoslávia, ela também passa por um processo de separação. Então, a gente tem aí algumas alterações ao longo aí do século XX, tá bom? Então, além do que vocês trouxeram como resposta, essas que eu coloquei aqui também seriam um complemento da resposta da questão 2. Tudo bem, gente? Vocês têm alguma dúvida? Não. Não. Então, beleza. Então, eu vou parar aqui a apresentação do exercício e a gente vai voltar para o texto. Aqui, pessoal, agora a gente vai tratar de um conceito. O subtítulo dessa parte que a gente vai tratar agora está aqui, né? Ó. Hegemonia europeia e a divisão do mundo em Oriente e Ocidente. Mas antes da gente começar a falar disso, eu tenho que explicar para vocês o que é hegemonia. Vocês já ouviram falar nessa palavra, nesse termo? Não. Tá. Hegemonia, pessoal, presta bem atenção na minha explicação agora, para vocês me ajudarem aí a pensar num exemplo, tá? Hegemonia é a supremacia de um povo sobre outro, e essa supremacia, esse processo de dominação, ele vai acontecer por dois caminhos. Através da cultura ou através do poder militar de quem está exercendo a hegemonia, tá? Então, pela cultura e pelo poder militar. Pensando no que vocês conhecem de mundo hoje, vocês conseguem me dar um exemplo de algum país que tenta exercer poder sobre outros usando cultura e usando poder militar? Alguma ideia? Europa e a África. Ó, país, gente. Vocês falou é continente. Portugal? Portugal? Hoje em dia, século XXI, pensando nos dias de hoje, gente. O país que você falou agora Estados Unidos? estava guerreando por terra. A Giovana matou ali Estados Unidos. Se a gente pensar nessas duas características de dominação, hoje, o país que mais exerce hegemonia no mundo é os Estados Unidos. Como é que... vamos começar pela parte mais tranquila. Do ponto de vista cultural, como se dá essa dominação? Como é que os Estados Unidos usam a cultura deles para tentar dominar outros povos? Vocês conseguem pensar nisso? Ô, Dona, não sei se tem alguma coisa a ver, não sei, mas eu vou arriscar. Eu só sei que o inglês, eu sei que não é só dos Estados Unidos, né? Mas o inglês, ele é uma língua mundialmente, né? Que ela é mundial. Tem alguma coisa a ver? O fato, né, do inglês ser um idioma aí que a gente, né, digamos assim, precisa aprender para sobreviver fora do nosso país, isso tem sim relação com a hegemonia. E, na verdade, isso não tem a ver só, como você mesmo disse, não são só os Estados Unidos, né? Porque a gente teve um período hegemônico aí da Europa. Então, tem países de língua inglesa da Europa. Mas, sim,
o definir aí que a língua universal é o inglês é um jeito de você se sobrepor sobre outros povos através da sua cultura. Muito bom exemplo, Giovana. Gostei. Alguém pensa em mais algum exemplo? Não? Olha só, vamos pensar aqui na nossa vida, na nossa rotina, em tempos normais. Os filmes que a gente assiste, geralmente esses filmes são produzidos onde? Estados Unidos. Estados Unidos. As músicas que a gente ouve, geralmente a gente está consumindo música da onde? Da origem inglesa, Estados Unidos. A gente ouve muita música, né, de cantores, né, de gente que está cantando em inglês, e boa parte deles são estadunidenses. Marcas, roupas que a gente usa e marcas que a gente consome. Muita marca que a gente consome, o jeito de se vestir, o jeito de se comportar, por vezes, a gente também está importando deles, né? Então, por exemplo, eu queria tanto uma mochila da Nike, aí você vai olhar, a Nike é uma empresa estadunidense. Então, a gente consome a cultura estadunidense, a cultura deles, às vezes até sem perceber, né? Eu tô curtindo uma música, eu fui assistir um filme que eu queria ver muito, e, na verdade, eu tô consumindo essa cultura. Só que a gente, né, vamos pensar aqui em nós brasileiros, a gente já considera esse processo um processo natural, né? Porque ninguém para pensar, né? Putz, estou escolhendo um filme para assistir, ou quero ir ver um show, ou quero ouvir uma música, sei lá. A gente não para, pelo menos não sempre, né? Talvez tenha aí uma coisa ou outra que a gente para e faça uma análise mais profunda. Mas geralmente você liga o rádio ou você abre o Spotify, você só quer ouvir uma música, você não vai pensar, nossa, essa pessoa que está cantando, ela nasceu nos Estados Unidos. Será que ela está tentando usar essas ferramentas para... Não, a gente não faz isso. Quer dizer, alguém de vocês faz isso? Faz toda essa análise para ouvir uma música? Gente, vocês estão muito caladinhos hoje. Geralmente a gente não faz isso, né? Então, o que eu estou querendo dizer é que esse processo de se colocar, né, de se impor sobre outro, é um processo que, de certa forma, a gente já tornou natural. Outra coisa que a gente faz, a gente costuma, é um costume do brasileiro, por exemplo, a gente cultuar o que vem de fora e achar que aquilo que a gente faz aqui é ruim. Isso também é resultado dos processos hegemônicos, né? A gente... É tipo uma manipulação, não parece? Não parece não, Giovana. É a manipulação, sim. Só que isso que a gente está... O que nós estamos tentando chegar aqui essa manipulação, ela se torna um processo que para nós parece natural. Parece que a regra é essa. A regra é aceitar isso que vem deles e ok, beleza, vamos seguir nossa vida a partir dos modelos que eles cultuam. E aí, só para completar o meu raciocínio, a gente às vezes fala que o que nós produzimos aqui é ruim, né? Que a nossa música é ruim, que o nosso cinema é ruim, que as nossas danças, os nossos costumes, que tudo que a gente faz aqui é ruim e o que vem de lá é legal. Então, isso também é resultado desse processo, tá? Dessa manipulação, para a gente acreditar que, no frigir dos ovos, é a gente acreditar que eles são melhores do que nós somos. Tudo bem até aqui? Sim. Sim? Então, sigamos. Só filme de comédia para salvar esse país? Júlia, você levantou a mão, pode falar. Então, Pro, nesse negócio
dos países que falaram dos Estados Unidos, a China também entra, não entra? Porque a gente usa bastante coisas de tecnologia aqui, que vem de lá. É que, assim, a China, na verdade, ela está, sim, ela está num processo de disputa dessa dominação mundial direta com os Estados Unidos, é real, mas as características da hegemonia, quando a gente vai fazer o passo a passo, digamos que a China não conseguiu exercer todo o passo a passo para se considerar hegemônica ainda. Ela está em processo de, vamos dizer assim, né? Pode ser que um dia ela substitua os Estados Unidos nesse processo? Pode. Tudo indica que vai substituir, né? Mas, como eu disse, a gente vai estudar a Ásia e a gente vai conversar melhor sobre a China também. Mas é essa a ideia, a gente começa a identificar nos países algumas características, tá certo? Beleza, Júlia? Deu para entender? Deu sim, obrigada. De nada. Então, vamos lá. E do ponto de... Então, a gente falou usando a cultura. E usando o poder militar? Vocês conseguem me dar um exemplo de como os Estados Unidos usam o seu poder militar para se sobrepor sobre outros povos? Eles são bem mais armados, bem mais protegidos, né? Tipo assim, as armas deles, tipo, são mais avançadas, assim, sabe? São mais... Não sei explicar. Qualificada, né? Bomba Isso. nuclear. Galera, é isso mesmo. A gente está falando do maior exército do mundo, né? Os Estados Unidos têm o exército mais poderoso da Terra. E tem muito investimento, né, nas Forças Armadas. A indústria bélica, que é a indústria de armamento, é uma indústria muito forte nos Estados Unidos. Então, gera muito lucro. Então, eles investem muito nessa capacidade militar. Tem muito investimento. Por quê? Porque vocês podem observar, todo e qualquer conflito que está acontecendo no mundo, passa um pouquinho e a gente descobre que os Estados Unidos estão interferindo. Ou eles estão lá para ajudar um lado, ou para ajudar o outro, ou estão indo lá para tentar resolver a briga, porque eles têm dessa, né? A gente vai lá tentar resolver o problema. Só que a gente vê ações, assim, absurdas do exército estadunidense, talvez uma das mais marcantes, foi a invasão do Iraque depois do 11 de setembro. Os Estados Unidos invadiu o Iraque em 2003. Eles derrubaram o presidente do Iraque foi assassinado, e depois do assassinato, eu ia falar assassinamento, a professora Fran vai me matar, né, falando errado. Depois do assassinato do presidente, eles ficaram lá como uma ação de força de paz, de tentar organizar o país. O exército dos Estados Unidos ficou por quase 10 anos no território iraquiano, exercendo esse controle, exercendo esse domínio sobre um território. Então, assim, a força militar, ela é usada, geralmente, não acaba bem, obviamente, né, porque a gente está falando de usar arma contra um outro povo, isso geralmente não acaba bem, mas são ações que são recorrentes, vindas dos Estados Unidos, tá? Até aqui tudo bem, gente? Sim. É assim, ó, eu pensei aqui em colocar a definição de hegemonia no chat para vocês anotarem, pode ser? Certo. Então, ó, vamos lá e anotem no caderninho de vocês. Ô, dona, então, essa hegemonia, ela é uma dominação entre um povo ao outro? Isso, é isso aí, sim. Tá. Então, ó, coloquei no chat. Hegemonia é a supremacia de um povo sobre outro, seja através da cultura ou do seu poder militar. Certo? A gente hoje definiu hegemonia e
Para ficar mais fácil para a gente entender, a gente tentou buscar um exemplo próximo, que são os Estados Unidos. Na próxima aula, a gente vai falar desse processo hegemônico, da hegemonia que a Europa exerceu no mundo por aí quase 500 anos, tá? Então, hoje foi só para vocês entenderem o conceito, mas aí a gente vai falar da hegemonia da Europa na semana que vem, ok? Até aqui, pessoal, tudo bem? Vocês têm mais alguma dúvida? Tudo bem, dona. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou parar a apresentação e vou encerrar a gravação, tá? E vou... Peraí...